Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Zásia, emissora católica de Congo. Estimado ouvinte da Eclésia, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Desafiando o Silêncio, aqui na De Confiança, programa referente a 16 de julho de 2020. Este espaço é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, com apoio da ajuda da Igreja da Noruega. As autarquias em Angola, avanços e desafios é o tema em abordagem na presente edição. Mas antes vou apresentar a equipa que está consigo na manhã desta quinta-feira. Trabalham para si a Josina de Carvalho na coordenação, Edson Fortes e Jane Lopes na reportagem, técnica de Wanda de Carvalho, apresentação de José de Belém. Meu nome é Ofélia Sachicola, sou médica pneumologista e trabalho na Direção Nacional de Saúde Pública. O álcool gel não mata o coronavírus, ele deixa-o inativado, não mata, ele deixa inativado. Por isso é que nas recomendações que existem, diz-se sempre que onde nós não tivermos água com sabão, podemos usar o álcool gel. Mas logo que nós tenhamos possibilidades de lavar a mão, temos que fazê-lo. Por quê? Porque o álcool gel não mata. O álcool gel vai inativar o vírus na nossa mão e logo que tivermos oportunidade, vamos pegar em água e sabão para poder eliminá-lo de uma vez por todas. Ele fica inativo, não morre. Como sempre, os apelos do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, para maior cuidado em relação à pandemia causada pelo coronavírus. Recordamos que Angola anunciou oficialmente ontem a circulação comunitária da Covid-19, o que deve elevar o nosso nível de responsabilidade no modo de lidar com a situação. Mas vamos ao tema de hoje, já que a vida não para, apesar das medidas restritivas para fazer face à doença. As autarquias em Angola, avanços e desafios, levou-nos a convidar a deputada Navita Ngolo, a quem cumprimento. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, mais uma vez, é sempre um prazer estar nesta casa, apesar do momento, mas, como disse muito bem, a vida não para. O prazer é todo nosso. Nós contamos também e por via Skype, com a presença do jurista Guilherme Neves, da Associação Mãos Livres, e de Alcides Chivango, é psicopedagogo e é comentador residente deste programa. Eu vou saudar os dois. Guilherme, muito bom dia. Não temos o Guilherme por enquanto, vamos tê-lo daqui a pouco. Apenas Alcides Chivango. Bom dia, Alcides Chivango, bem-vindo. Obrigado, bom dia, Belém. Também saudar a nossa deputada Navita e a todos os irmãos da igreja que nos acompanham na Rádio Eclésia, né? E não podemos esquecer as mulheres que desafiam o silêncio, né? Que têm essa coragem de falar com verdade e humildade sobre grandes temas, né? Por exemplo, as autarquias em Angola têm muito para se falar e as mulheres apresentam este tema com muita humildade e elegância. Por isso, parabenizo a equipa do Fórum de Mulheres Jornalistas, né? Tem levado a peito esta questão. Muito bem. Muito obrigado, Alcides Chivango, e vamos começar a abordagem do assunto com a deputada Navita Ngolo, justamente com a primeira questão tem a ver com a formulação deste tema. Avanços e desafios em relação às autarquias. Pois é pertinente o tema. Quero felicitar as mulheres jornalistas e a organização que as apoia
porque também as autarquias são um desafio para as mulheres. Exatamente. Nós temos que participar de forma ativa, não como ativistas meras, mas também autarcas. Temos uma parte a contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Desafios e avanços e desafios. Avanços e desafios, é isso, né? Devo dizer que, do ponto de vista legal, as autarquias estão há muito tempo plasmadas na Constituição da República e, portanto, altamente definidas como pessoas coletivas que, a nível local, se definem por interesses próprios, com autonomia, tanto administrativa como política, e, portanto, correspondem constitucionalmente aos municípios, portanto, aos 164 municípios do nosso país. Os desafios são, de facto, a implementação das autarquias no nosso país. E sobre isto, do ponto de vista legal, para além da Constituição, pelo menos algumas leis já têm sido aprovadas no Parlamento. Falo exatamente da lei da tutela administrativa das autarquias, da lei da organização e funcionamento das autarquias, da lei das finanças autárquicas, da lei orgânica das eleições autárquicas, da lei sobre taxas autárquicas, da lei das finanças autárquicas, da lei sobre o estatuto dos órgãos autárquicos. E, portanto, ainda a próxima plenária vai ser aprovada na globalidade, na votação final global, a lei sobre os símbolos das autarquias. Portanto, ficou-se só com a bandeira e o emblema, porque até a bandeira foi uma grande celeuma, porque o partido no poder quer manter a bandeira, que facilita também, né, igual a da República, mas foi preciso um pé no chão. Alguns patriotas também, deputados do MPLA, fizeram-no, e nós pensamos que é assim que deve ser. Poderiam haver mais símbolos, como insígnias, mas ainda a questão do hino também? A questão do hino, infelizmente, foi um dos problemas que criou acesos debates, e depois, com ordens superiores, infelizmente as pessoas calaram-se, porque teme-se que o Estado, o poder central, venha a perder algum poder sobre as autarquias. Portanto, ainda são mesmo desafios que teremos que suplantar. Veja, até os símbolos já criam problemas, já é um desafio das pessoas quererem ver as autarquias com os seus símbolos e por aí. Mais tarde vamos falar um pouco de forma mais aprofundada em relação a esses símbolos que foram aprovados e aqueles que não foram aprovados. E depois também sobre a lei, ainda na generalidade, vai-se falar sobre a lei dos atos formulários das autarquias. Mas, mais do que isso, essas últimas que eu citei agora são leis que infelizmente chegaram à Assembleia, fizeram ultrapassagem à direita à lei-mãe, a lei fundamental, que é a lei sobre a institucionalização das autarquias. Esta, sim, é que é fundamental. O que é que falta, portanto, o que é que falta ainda aprovar, além dessa questão da lei da institucionalização das autarquias? Simplesmente essa lei não costuma ser... já está na Assembleia. É aquela que define a territorialidade da realização das eleições? Exatamente. É esta que vai definir a territorialidade da implementação das autarquias em todos os municípios, ou de outra forma, como o partido no poder quer, e que infelizmente vêm leis assim de 2 a 3 semanas, passam-lhe, e essa lei importantíssima, fundamental para que as autarquias tenham lugar, infelizmente, mais uma vez, ainda continua a ser adiada pelo Parlamento, quando o próprio Presidente da República disse que as eleições autárquicas, a sua implementação está a depender da Assembleia Nacional. Mas já sabemos que a subalternização, sobretudo dos órgãos de soberania,
como a Assembleia e o Judicial relativamente ao órgão executivo, mas são outros desafios que acredito que também devem ser colocados à prova relativamente à implementação das autarquias em Angola, que são fundamentais para o desenvolvimento comunitário dos nossos municípios, das nossas autarquias, até para conferirmos o direito aos cidadãos de escolherem os seus dirigentes. Porque quando se escolhe um dirigente, tem-se mais poder de obrigar, tem-se mais poder de exigir que este dirigente preste contas aos recursos que são usados, preste contas ou peça a opinião da comunidade sobre as prioridades das políticas públicas. Por exemplo, entre escolher se queremos construir uma escola ou um hospital, se queremos construir um campo de futebol ou um centro infantil. Portanto, o desafio das autarquias parte do pressuposto de que nós temos que dar poder aos cidadãos de poderem participar nas decisões políticas e económicas das suas comunidades. Muito bem. Além desta lei que disse, fundamental e importantíssima para que no fundo acaba por definir toda esta situação, que outras leis faltam? Está agendada a aprovação de mais uma. Depois desta uma que vai ser aprovada, quantas mais faltarão? Eu penso que, do ponto de vista do arranque da implementação das autarquias, eu penso que a lei-mãe, temos a Constituição, Pois. Temos as leis da tutela administrativa, já temos a lei da organização e funcionamento das autarquias, lei das finanças autárquicas, das taxas, lei orgânica das eleições autárquicas. Eu penso que este pacote, para começar, para implantar as autarquias, já está bom. As outras leis poderiam vir já com as autarquias implantadas e até com a participação das mesmas. E qual é a perspectiva do Parlamento? Que estas leis, este pacote fique fechado ainda este ano? Para nós tem que ser fechado. Independentemente da situação que nós estamos a viver, que era inesperada, tudo bem, mas o país não para. É preciso nós adaptarmos-nos à situação da Covid-19, encontrarmos mecanismos que nos permitam seguir a nossa agenda nacional. Muito bem. E a questão das autarquias é inadiável. Muito Temos bem. que criar, estamos a ver agora transmissão comunitária, tudo bem, mas é preciso responsabilizarmos as comunidades, é preciso participarmos todos na defesa das comunidades, das nossas famílias, mas enquanto isso temos que realizar Angola. Muito bem. Vou também estender agora a palavra ao Alcides Chivango. Esteve atentamente a acompanhar a deputada Navita Angolo, Alcides Chivango. O que tem a dizer em relação ao que já foi feito e o que pode ser feito? E sei que não é a primeira vez que vai emitir o seu pensamento em relação às eleições autárquicas, mas agora é essa situação da transmissão comunitária, enfim, e esses aspectos foram abordados pela deputada, em como, na perspectiva dela, há um certo, digamos que, atraso na aprovação do pacote. Ok. Para mim, a implementação das autarquias é um imperativo constitucional que não se pode ser ignorado, não é? E disse muito bem a nossa deputada, né? As autarquias em Angola, avanços e recuos. Há um recuo, né? Além dos desafios, há um recuo. Recuo na nossa mentalidade, né? Temos políticos que assumiram uma postura de ignorância, não é? Não querem entender a pertinência da implementação das autarquias em Angola, né? E é compreensível porque durante mais de 40 anos vivemos num Estado centralizado, não é? Concentrado, tudo em Luanda. E ao desconcentrar, isso cria uma certa miopia, né? Na nossa mentalidade de alguns políticos. Porque se nós recuarmos, estávamos sempre habituados a um Estado central que tomava todas as decisões. E mudar isso do dia para a noite cria muita complicação em muita gente. Então, é um recuo. E sentimos que há uma divulgação tímida sobre o valor, os benefícios das autarquias. Se nós analisarmos muito bem, quem ganha é Angola e os angolanos com as autarquias. Eu ainda sou de opinião que este ano podemos concluir o pacote das autarquias locais e irmos às eleições. Por que não? Porque as autarquias permitem a ativa participação da população
nas localidades locais em causa. As autarquias é uma alavanca para a resolução de problemas locais e ainda vai criar a melhoria da qualidade de vida. Então, o que é que nós queremos como angolanos? É viver bem, lógico. Eu também não sou utópico pensando que é de um dia para o outro que vamos ter Angola às 7 maravilhas. Não. Mas temos tudo para reduzir o saneamento básico. Porque o que aflige os angolanos é a deficiência do saneamento. Nós temos um saneamento muito deficiente. Temos uma educação muito para Luanda, né? Muito para o Ocidente. Quando nós podíamos adaptar um certo sistema de educação para o Cunene, Willa, devido à sua realidade cultural. Nós temos uma visão muito ocidentalizada quando podíamos analisar os recursos culturais de Cabinda. Todas essas situações levam-nos a quê? A implementar as autarquias. Né? Se nós demos conta, porque nós temos problemas graves no acesso, não é? das terras, no cultivo de certos produtos e do escoamento, por falta de dificuldade da comunicação das vias. Quem vai responder isso? É as autarquias. Então, nós não podemos mais recuar com medo do futuro, porque eu sinto que é aquilo que dizem os ingleses, né? Mindset, né? Nós temos uma mentalidade de medo, não temos coragem de assumirmos os riscos. Os nossos mais velhos não eram muito doutores, nossos pais, com pouca escolaridade, bateram-se no peito, queremos a independência. Não tinham muitos recursos. E conseguiram, porque tinham um desejo, eles tinham uma mentalidade, querer ser livres. E as autarquias é a busca da liberdade, onde os indivíduos vão participar de forma ativa nas decisões econômicas e políticas. Que mal tem nisto? Julga que o assunto não está a ser levado de forma muito séria pelo Parlamento angolano? Algumas pessoas que viveram e conviveram com o sistema socialista não estão habituados a esse discurso da diferença, né? E já dizia um grande filósofo, né, Karl Popper, né, ele explica: a ignorância não é a ausência do conhecimento, mas a recusa de adquiri-lo. A ignorância implica abraçar um pensamento rígido, ideias preconcebidas e rejeitar o resto. E nós vemos muitos políticos rejeitam a ideia dos outros por não serem deles. Não querem aceitar um pensamento diferente. E até nós temos políticos que escreveram grandes livros, seminários sobre as autarquias. Se nós lermos um bocado, vamos perceber que há um desejo, há uma vontade de muitos acadêmicos angolanos em fazer vincar as autarquias. Porque, Belém, sim. Imaginemos só se tivéssemos as autarquias. Não havia um atraso. E esse Covid devia ser melhor respondido. Você imagina, alguém para poder sair tem que escrever para o administrador municipal, o municipal para o provincial, depois para a Luanda. Veja a burocracia que isso leva. Mas se tivéssemos autarquias a funcionar, podíamos desburocratizar e íamos levar Angola a outro ritmo. Muito bem, Alcides, vamos Nós também temos estender... que aceitar a diferença. Vamos também estender o sinal ao Guilherme. Faz-me sinal a Wanda de que já está em linha. Guilherme, muito bom dia, bem-vindo ao programa Desafiando o Silêncio. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela disponibilidade. O que é que se lhe oferece dizer em relação a esta abordagem de hoje, autarquias em Angola, avanços e desafios, por aquilo que tem estado a constatar? Quais são os avanços e quais são os desafios? Bom, eu penso que eu gostaria de começar num pequeno histórico só para nos contextualizar. Pois não? Dizer que a questão da governação local das autarquias e na visão do desenvolvimento tem a presença desde a independência em 1995, ou seja, já na Lei Constitucional de 1965, já constava no seu cenário político as bases legais de governação descentralizada e a iniciativa local. Isso tudo no âmbito das autarquias locais. Já no seu artigo, falando ainda na Lei Constitucional da República Popular de Angola de 1975, à luz dos artigos 47 e 51, já tratava dessa questão das autarquias e dizia mesmo, ou diz assim a lei,
Elas têm personalidade jurídica e gozam de autonomia administrativa e financeira. Ou seja, é uma questão que já vem sendo discutido desde a independência nacional. Só que depois de um período, até antes de 1992, houve várias alterações em que o governo e o partido, na altura, achou adiar esse processo, chamando a si aqueles todos poderes, partindo para uma governação centralista, e esvaziou, quer dizer, esqueceu esse tema e preocupado com o sistema de centralismo, aquilo que nos habituou e que nos levou até praticamente 1992. Em 1992, o tema volta à rebalta, só com uma novidade. A novidade era a descentralização e desconcentração. E o tema foi ganhando mais aceleração, porque a partir daquele momento até a data presente, e na Lei Constitucional de 1992, nos seus artigos 146 e 146, ambos da lei que já anunciei, em que era necessário partir-se para as eleições autárquicas. Mas, por razões políticas, essa questão voltou a ser esquecida, quer dizer, voltamos a recuar. E o que é que queremos dizer? Se, por um lado, o legislador teve sempre a preocupação de que era necessário partir para as autarquias, e em toda a legislatura que foi produzida, esse elemento foi sempre acautelado. Por outro lado, temos um outro problema, que é a agenda política, e que em alguns momentos sempre achou que não era a altura de se realizar as autarquias. Bom, olhando, e nesse período todo, e só para termos um pequeno histórico, de 1992 a 2004, se produziu muita legislatura relativamente às autarquias. Mas não se fez nada do ponto de vista prático. Foi ensaiando vários modelos para chegar-se às autarquias, tentando atribuir algumas tarefas de responsabilidade a nível das comunidades. Só para citar aqui alguns decretos que foram exadados para esse fim. Estamos aqui a falar do surgimento do decreto 95 sobre a desconcentração financeira, que tinha a tendência de atribuir a responsabilidade às administrações municipais provinciais. Depois surgiu um outro despacho, 29 de 96, e o despacho 38 de 96, que consignam 10% da receita petrolífera, respectivamente, às províncias de Zaire e Cabinda. E depois tivemos um outro decreto, que é o decreto 8099 do Ministério das Finanças, sobre finanças locais, um conjunto de impostos e receitas. Ainda surgiu um outro decreto, que é o decreto 27 de 2000, sobre o regulamento dos governos provinciais, ações municipais e comunais, e tivemos um outro decreto, que é o decreto 17 de 99 e o decreto 30 de 2000, que consigna 10% de receitas diamantíferas às províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. Todas essas experiências eram com o objetivo de tentar transferir parte ou descentralizar parte das finanças públicas, dar iniciativa e a capacidade de localmente se gerir as finanças. Ok, exatamente. Bom, vamos... Mas, sim, já para concluir, Guilherme. Sim, Guilherme, estamos a ouvi-lo. Sim. Como eu dizia que nesse processo das autarquias, olhando os avanços e recuos, podemos dizer que, por exemplo, dos anos 90, eu acho que foi os anos que se produziu muita legislatura para as autarquias, independentemente do processo que está a decorrer hoje. O que, na verdade, acontece é que entre o legislador e a política há que um descaminho, porque a vontade política, né, ou a agenda política, demonstra que, apesar de haver condições legislativas para o efeito, mas a agenda política entende que ainda não é o momento certo para se concretizar as autarquias. As autarquias. Por quê? Porque... Sim, assim rapidinho, Guilherme.
Sim, estamos a ouvir. Eu disse, não, conclua, Alô? conclua. Sim. Guilherme, Sim, sim. Como dizia, só para terminar essa nossa introdução, é porque a agenda política compreendeu e compreende até hoje de que ainda não há condições de se realizar autarquias, porque o próprio sistema esvaziou em demasia as competências que se irão para administradores e governadores, porque desde os anos 75 até esse período, os governos provinciais e municipais, ou administrações municipais, se tornaram pura e simplesmente nos ativistas políticos e não administradores ou governadores. muito bem. Vamos Então, colocar uma deixou um pausa por grande enquanto. vazio, e daí Guilherme, que... Guilherme, já voltamos a si. Vamos voltar aqui para o estúdio, Sim. onde está a deputada Navita. Já voltamos a si e obrigado por esse histórico. Senhora deputada, depois desse histórico que o Guilherme fez, eu questionava o seguinte: vocês que estão lá dentro, na Assembleia Nacional, olhando uns para os outros, assim, face to face, como só dizer-se, sente que os deputados, todos os deputados, andam com esta vontade de que as eleições autárquicas sejam realizadas, apesar desse histórico que foi feito pelo Guilherme? No fundo, a vontade de realização das autarquias, afinal, sempre esteve lá. Do ponto de vista legal, isso é visível. O Guilherme fez um trabalho interessante, porque, de facto, da parte do Parlamento, o exercício já tem sido feito. Como eu disse, a subalternização do Parlamento pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República. Antes era o Presidente José Eduardo Santos, hoje é o Presidente João Lourenço, claro, comandando um partido MPLA. Mas foi ele que despoletou este processo, digamos assim. Sim, eu só estou a tentar dizer que se houvesse alguma diferença de paradigma, talvez não estivéssemos neste quem é que deve, quem é que não deve, porque hoje vê-se que da parte legislativa, da parte do Parlamento, as leis, pelo menos a base, está sendo feita desde 70 e tais, 90, nos anos 90. Agora eu elenquei aqui as leis que para mim considero serem a base, até ultrapassaram a lei mãe, porque a Constituição já dá a clareza de que é preciso institucionalizar as autarquias em todos os municípios. O que acontece é exatamente a prevalência da vontade política, não é? Sobre a vontade legislativa. Mas também está a questão da preparação dos partidos políticos, senhora deputada. Como é que pensa que estão os partidos políticos preparados para este processo? Os partidos políticos têm que estar preparados. Eu penso que isto não é problema nem da legislação, nem do legislador, nem do Presidente da República, nem do partido que governa. Porque este é um desafio, aliás, por exemplo, o Partido UNITA vem obrigando, vem pressionando para que se dê, aliás, o deadline era 2020, pelo menos, apesar de não haver datas, né? Já se aprovou desde 2016, 2015, uma agenda das atividades para a implantação das autarquias em Angola. Portanto, a vontade política não pode suplantar a necessidade de resolver problemas com que as comunidades se deparam, problemas de acesso à água, o saneamento básico, a energia elétrica. E se olharmos para as atribuições que vão ser dadas, que são dadas aquilo que as autarquias, hoje deparamos-nos com graves problemas de crianças no sistema de ensino, de jovens que querem estudar, mas não podem. As autarquias atribuem-se, por exemplo, cuidarem da questão da educação. Hoje temos esta Covid, está-nos a destapar as panelas todas do nosso sistema da saúde. Portanto, as questões da saúde resolvidas município a município é muito mais fácil, porque hoje nós vemos pessoas a saírem dos municípios e terem que vir às províncias para as sedes municipais, aliás, para poderem resolver problemas de saúde, de educação. Quantos jovens não tiveram que se deslocar das suas zonas de origem para poderem ter a oportunidade de estudar? Mas com as autarquias, a questão da educação, da energia, da saúde, do saneamento básico, até hoje, quando se visita uma administração municipal, até alguns governos provinciais, é penoso, porque você encontra o administrador
quer dizer, está com as notas de saque na mão, tem problemas a resolver da saúde, da educação, dívida, mas a ordem de saque demora 2 anos para responder. Portanto, o grande problema também é a confusão. Quando se começou a pressionar o executivo, o partido do poder, sobre a realização das autarquias, eles encontraram uma modalidade. Começaram a confundir a descentralização real, que só pode ser feita com a implantação das autarquias, com a desconcentração do poder, da administração pública. São coisas completamente diferentes. Esta desconcentração devia ter sido feita há muitos anos. Não se pode confundir desconcentração com descentralização que se procura com as autarquias, em que as autarquias, para além de criarem o dinamismo de participação, de ligação direta entre os autarcas e os governados locais, não é? De poderem contribuir o orçamento autárquico. Hoje, o Orçamento Geral do Estado é feito a nível do topo. Quem conhece a realidade dos municípios são aqueles que lá estão, são aqueles que conhecem o dia a dia, a real necessidade dos cidadãos. Portanto, com as autarquias, as questões da cultura, porque hoje os nossos valores estão a ser perdidos, é preciso recuperar os nossos valores. Até com as autarquias podemos fazer. Portanto, eu penso que a vontade política e não pode estar acima das necessidades, da vontade dos cidadãos de verem as suas comunidades desenvolvidas. Portanto, do ponto de vista financeiro, os partidos políticos estão preparados e eu também gostava que na segunda intervenção, na próxima intervenção da deputada, eu gostava que esmiuçasse aspectos, de forma pedagógica, esmiuçasse aspectos que estão contidos nas leis que foram aprovadas até agora. Pois há muitas pessoas que ouve-se que foram aprovadas leis, os símbolos, por que servem determinadas leis que foram aprovadas pelo Parlamento? E há pessoas também que questionam, mas por que as eleições autárquicas não têm lugar? Por que há tanta demora? O que é que contém cada lei? Sim. Posso já? Sim, uma última palavrinha para ver se vamos ao Alcides, porque está há muito tempo sem falar. Ok. Sim. Eu devo dizer que, para falar já das leis... Não, depois pode falar das leis. Mas a última palavrinha já para concluir, sim. É mesmo para dizer aos cidadãos que os partidos políticos são representantes, são um grupo da sociedade. Mas para a questão da implantação das autarquias em Angola, é preciso que haja um movimento de cidadania que entenda que a implantação das autarquias só vai trazer benefícios, vai trazer ao de cima o exercício do seu poder de decidir aquilo que quer para a sua comunidade, recuperar o seu poder, poderem gerir-se com recursos locais para além dos recursos que virão do Orçamento Geral do Estado. Portanto, este movimento não pode ser feito só por partidos políticos. Este pacote já foi aprovado, que regula as finanças. Sim, a lei das finanças. E vocês os deputados aprovaram de forma consensual? Com certeza, são documentos que eu depois, quando dizer, vou explicar. Exatamente. Vamos voltar num instante ao Alcides Chivango. Alcides Chivango está aí, está a acompanhar todo esse processo. Está a acompanhar. Sim, está a acompanhar todo esse processo. É benéfico, né? É uma alegria ter mulheres que têm esse poder de raciocínio, não é? E acredito que os nossos deputados todos deviam virar-se para este lado, né? Que é fazer das autarquias uma bandeira, né? Porque os desafios são grandes, temos grandes desafios. Angola precisa crescer, precisa sair desse marasmo. Eu entendo que assim há uma vontade tímida, mas nós temos que persuadir para que essa vontade se materialize. Sente que as pessoas estão suficientemente informadas, Alcides? Sente que as pessoas estão suficientemente informadas em relação ao processo autárquico? Fala-se muito desta situação, mas sente que as pessoas estão devidamente por dentro daquilo que é discutido no Parlamento relativamente às autarquias? Eu receio que não. Eu sinto que as pessoas já estiveram um pouco mais informadas, né? Mas depois houve, não sei se é necessidade, se é por engano ou propositado,
que as pessoas esquecessem esse conteúdo, que não se falasse. Se tu vais nas escolas do ensino médio, fala-se pouco. Há poucos temas que falam sobre as autarquias. Uhum. Então, eu acho que foi de forma propositada que as pessoas não podem conhecer o valor. Por isso é que sentimos que muitos acadêmicos, e temos muitos acadêmicos ignorantes nesta matéria. Por isso é que depois negam um benefício que é por si. Então, nós precisamos fazer da orientação uma ação para podermos atuar. Porque se nós sentirmos a dor dos nossos irmãos que estão lá nos municípios, nós vamos exigir que haja autarquias. Como disse muito bem no princípio a nossa deputada, que a implementação das autarquias é um desafio a ser realizado. Nós não podemos recuar mais, mas temos que ter metas. Eu concordo que o Covid-19 trouxe uma demora, um obstáculo, mas os angolanos estão habituados a ser resilientes. Nós temos uma capacidade tal de sair de problemas. Então, vamos criar metas. Até dezembro que haja as eleições autárquicas. Essa meta pode ser contornada, caso não se conseguir, mas temos que ter metas. Depois temos que usar a racionalidade para encontrarmos a eficiência. Nós temos dificuldade da inteligência organizacional. Nós não conseguimos organizar as coisas. Os deputados fizeram muita coisa. Há muitos documentos que foram aprovados que, se fosse vontade do povo, amanhã seriam as eleições. Não, e Guilherme, veja só, eu queria só condimentar-lhe um bocadinho. Nesta questão da vontade política, é possível quando se quer. Porque, por exemplo, este programa do PIM, não é? Veio de repente para a intervenção dos municípios. Por que primeiro não implantamos as autarquias e este programa podia ser feito a nível com concurso já com a participação dos cidadãos e os autarcas? Portanto, quando se quer-se, mas quando se gera o país para gerir expectativas políticas ou eleitoralistas, dá nisso. Deixa-me estender o sinal ao Guilherme. Só um minutinho. Chivango. Não, só... para concluir. Só para terminar. Pois não, Chivango. Estamos a ouvi-lo. E disse muito bem, deputado. Há um medo, há uma mentalidade. Nós temos medo do sucesso. Temos medo daquilo que não conhecemos. Porque se nós estudarmos, se metermos os livros, né, na mesa e lermos as vantagens que podem sair das autarquias, a fluidez do serviço, a participação da população em questões econômicas, a melhoria da distribuição dos bens e serviços, a melhoria da liberdade de expressão. Essas vantagens são para Angola, é para os angolanos. Então, não há por que temer a sua realização. Muito bem. E as pessoas que temem é porque desconhecem, de fato, os benefícios disto. Mas eles não são culpados, não conheceram, não estudaram. Há poucos debates na rádio, há poucos debates sobre o assunto. Por isso eu parabenizo, né, as mulheres jornalistas por insistirem nessa temática, porque nós temos que construir um valor acrescido. As autarquias é um valor. Além de ser um valor administrativo, é um valor axiológico. Pronto. É dar liberdade às pessoas a escolherem os seus dirigentes. Muito bem, Alcides Chivango. Saber o que eles querem. Vamos ao Guilherme Neves. Guilherme, qual é a responsabilidade do Presidente da República em todo esse processo? Bom, na verdade, o Presidente da República tem uma responsabilidade acrescida nesse processo e ele pode fazer história, porque, como dizia na mente, o processo que foi sendo adiado desde 1975, em termos legais, foi sempre presente em vários períodos até o momento que nos encontramos, porque não há desculpa em termos de condições legislativas, mas a verdade o problema foi sempre da agenda política. E nessa altura, só mesmo o Presidente da República tem essa responsabilidade, olhando aquilo que é o novo cenário político. Mas aqui chamar a atenção, aquilo que nós acompanhamos, o Executivo sempre foi atento e, na perspectiva dele, é de que devia preparar antecipadamente todos os elementos das autarquias e só depois realizar as eleições. Significa dizer que ele precisa ter certeza de que os seus homens, os seus quadros, a nível dos municípios,
estão preparados para responder a essa responsabilidade. E aqui que é a nossa visão, aquilo que nós entendemos, tecnicamente já se está a experimentar as autarquias com vários programas. Esse programa de combate à pobreza, o programa do PIN e outros programas, basicamente o executivo angolano já está a experimentar as autarquias locais e isso vai atrasar em parte alguns partidos que ainda não estão preparados para esse fim. E nesse momento poderá ocorrer, e aliás, voltando atrás, mesmo que não tivéssemos o problema da Covid, entendo eu que não seria possível a realização das autarquias nesse período de 2020, porque o que nós acompanhamos parece-nos que o Executivo ainda não tem dos seus quadros a nível municipal em responder àquilo que serão desafios com a realização das autarquias, porque as autarquias nesse momento, por um lado, é caminho para esvaziar parte do domínio, poder do Executivo, e o Executivo, no caso do MPLA, não quer perder essa possibilidade de continuar a controlar. E, por outro lado, essa pressão também da parte da sociedade civil, que entende que, nesse momento, porque todos os programas que o governo implementou faliram, e os resultados a nível de base são que todos conhecemos, não correspondem. Não há, de facto, questões concretas que possam ajudar as comunidades a saírem da pobreza extrema em que vivem. Por outro lado, penso que aqui precisa-se fazer um caminho de pressão conjunto, não só no interesse dos partidos políticos, que também querem partilhar o poder com o MPLA, que está desde 1975, mas, por um lado, nós, enquanto cidadãos, a necessidade de que é bom que as autarquias sejam, de facto, realizadas, porque é o caminho mais rápido, penso eu, de sairmos dessa situação que nos encontramos, porque até hoje o país é pensado a nível central, quer dizer, até a fome do Longonjo, de Cangola, de Massango, etc., é pensado pelo governo central. O central é que decide o que é que lá em Massango vão comer, se vão comer arroz, se vão comer cabuenha, quanto que lá talvez a realidade é outra. E para sairmos dessa situação, acho que todos nós precisamos juntar as nossas vozes e pressionar, de facto, o presidente, que nesse momento a única figura, entendo eu, que pode dar, muito bem, fazer com que as autarquias tenham lugar e ver se, mas acredito que esse ano já não é possível. Penso que só mesmo no próximo ano, ou mesmo isso vai levar-nos até 2022. Seja como for, 2022 vai haver um outro processo. Vamos então voltar ao desafio que nós já colocamos antes de irmos para o Alcides Chivão e o Guilherme Neves. De acordo com aquilo que já foi aprovado, o que é que o cidadão pode conhecer das leis existentes para a efetivação das autarquias? Devo começar por dizer que a lei, implantadas as autarquias, é preciso balizas, impor limites do seu exercício local, ok? Em que áreas em que os limites das autarquias devem o exercício do poder autárquico, que balizas deve respeitar. Portanto, para que não hajam também excessos, né? Em termos de poder, para que a legalidade, sobretudo, seja respeitada, as leis impostas nas autarquias sejam respeitadas. Estamos a falar da lei da tutela administrativa das autarquias, em que, até certo ponto, o seu exercício deve ter alguns limites para evitar que hajam ilegalidades e hajam descontinuidades daquilo que é realmente estabelecido pelas leis locais. Depois temos a lei da organização e funcionamento das autarquias, portanto, como as autarquias se poderão cozer, como estarão organizadas, portanto, assembleias, os secretários das assembleias e o próprio o autarca, com que equipa, como é que vai se organizar, como é que vai trabalhar,
as figuras que compõem as que âmbito da sua atuação. Temos ali já a questão definiu-se, por exemplo, a questão vão responder questões da saúde, da educação, do comércio, da energia, cultura, ciência, equipamento, transportes e outros aspectos. Depois, as eleições autárquicas, né? Por exemplo, já a lei que vai reger o processo eleitoral das autarquias já está aprovada há muito tempo. Como é que as assembleias, como é que as câmaras, o processo será organizado, as eleições terão lugar em que período, e isto tudo já está definido. Depois temos a lei das taxas autárquicas, portanto, as autarquias com a autonomia financeira eles têm essa largura de poderem cobrar taxas, por exemplo, taxas de circulação, portagens, e essas coisas todas estão ali definidas, porque hoje o que é que se vê? A maior parte das taxas, certa percentagem vem para o governo central. Para a conta única do Tesouro. Então é preciso que, com a implementação das autarquias e pelo princípio da autonomia financeira, as autarquias tenham poder para cobrar taxas e poderem resolver os problemas locais ligados a esses aspectos que eu disse, a energia, até o desenvolvimento local, econômico e social, questão das vias de comunicação, porque hoje vemos, por exemplo, as estradas de Camacupa, que depende, às vezes a estrada passa em frente da administração, está sob tutela da administração central. Portanto, quando falamos da descentralização, é exatamente dar capacidade às autarquias de poderem resolver problemas de forma célere e com impacto direto na vida das suas comunidades. Portanto, para isso, os nossos municípios são ricos em zonas turísticas. Então, estes recursos, é preciso que o dinheiro não venha é possível dizer, por exemplo, X% vai para a autarquia e 1% é que vem para o governo central, em vez do que acontece agora, tudo vem para o central, e na altura da redistribuição para os municípios, para o país, os municípios, as províncias depois perdem, quer dizer, passam mal, têm que mendigar outra... Mesmo tendo produzido determinados recursos. Com certeza. É preciso criar um mecanismo de redistribuição e há fundos, vai-se criar fundos autárquicos para risco, fundos autárquicos de solidariedade. Portanto, ali define-se essas questões todas. Muito bem. Depois há a lei sobre o estatuto dos órgãos das autarquias. Portanto, estamos a dizer, então, qual é o estatuto, se tem o direito à guarda, passaporte diplomático ou de serviço, essas questões todas. Falamos também da lei dos símbolos, que define que as autarquias devem ter identidade própria. Portanto, e com isso são símbolos. Os símbolos traduzem-se, por exemplo, por bandeira, estávamos a falar de hinos, estávamos a falar de insígnias, estávamos a falar de outros aspectos que cada um, tal como os clubes de futebol, né? Cada um é cada qual. E a experiência que vocês têm de regiões autárquicas de outros países, elas abarcam essas componentes? Sim. Então, por que aqui não houve consenso em relação a esta matéria, se a nossa base autárquica o Guilherme trazida de outras O Guilherme acabou de dizer algo muito importante, que é sério e é verdadeiro. É o medo, tanto o Guilherme como o Alcides, há o medo de perder controle político, sobretudo. Porque nós vemos hoje que o administrador é colocado ali, o governador é nomeado. Uma pessoa nomeada, infelizmente, não tem compromisso com a comunidade onde foi inserido. Tem compromisso com o homem que o nomeou. Por isso, presta mais vassalagem a quem o nomeou, porque pode perder o pão. Ok, estamos na ponta final. Ao introduzir as autarquias, por isso é que é muito importante, quando você sabe que foi escolhido por voto direto
dos cidadãos da sua comunidade, você tem mais responsabilidade, tem mais compromisso em responder às suas necessidades, porque na outra eleição você já não passa. Mas quando depende do presidente, depende do governador, tem medo e, portanto, hoje vemos. E há esta modalidade de o governador é o primeiro secretário, o administrador é o primeiro secretário do MPLA. Não é à toa que o governador do Kwanza Sul há dias disse que ele é um mero ativista. E ele não disse nada de fora do mundo. É o que acontece com todos os governadores e administradores. Resultado, passam mal em resposta. Até às vezes os gabinetes deles dão pena também. Muito bem, vamos, como estamos na ponta final, vamos passar ao Alcides Chivango. Alcides, é uma pessoa que defende a realização das autarquias para este ano, embora admita que eventualmente não será possível, mas defende a realização das autarquias de imediato. Diz-me, que tipo de trabalho deve ser feito? Muito embora saibamos que o Parlamento está neste momento a concretizar o processo da aprovação das leis que compõem o pacote, mas que tipo digamos que de atuação deve ter a população relativamente a este assunto? Obrigado. Assim curtinho, porque estamos na ponta final, Alcides. Da realização das autarquias este ano, e vai acontecer. O Belém vai afirmar isto. Os deputados têm quase tudo preparado para a aprovação dos documentos que faltam. Agora, o que nós pedimos é a sociedade civil. A nossa sociedade civil ainda é um pouco amorfa. E também sinto que ela está a se afastar deste processo das autarquias. Né? Porque temos aquela cultura que não fala política, não te mete na política. Né? Os cidadãos têm medo de fazer política. E segundo Aristóteles, o homem é um animal político. Ao afastar-se da política, estamos a adiar o Angola. Então, nós temos que deixar de pensar nos partidos apenas como decisores das nossas vidas. Nós temos que pensar em nós, homem, porque as autarquias, o seu centro é o homem. Então nós temos que colocar o homem no centro, esse homem que tem que se beneficiar, tanto políticos como os acadêmicos, sociedade civil, devem participar de forma ativa na realização, ainda este ano, das autarquias. Okay. Eu também sou daquelas que acho que eleições autárquicas este ano, sim, os partidos políticos têm que estar organizados, têm que se adaptar. Nós, por exemplo, temos até um secretariado para as autarquias. Já vamos voltar assim. Temos já identificados os nossos possíveis autarcas, incluindo independentes. Um dia vamos ter um programa só para conhecer os autarcas. Porque a autarquia é para a sociedade, não é apenas para os partidos políticos. Temos todos que participar. Guilherme Neves, está a ouvir-me? Para si a última questão seria, nota algum trabalho dos partidos políticos junto dos cidadãos que é para maior sensibilização em relação às autarquias, a importância das autarquias? Sim, noto isso, mas numa vertente muito mais a ânsia de ganhar as eleições, e não na importância que as autarquias das comunidades. E há um desafio ainda no seio dos partidos políticos, sobretudo para o MPLA. Não sabemos como é que ele vai se adaptar a essa realidade, porque o autarca será aquela pessoa eleita diretamente nas comunidades e o desenho que temos hoje, o administrador municipal é duplamente subordinado do governo provincial ou do governador provincial. Eu não sei se vai adotar outro modelo ou vai com aquele que ganhar as eleições ser ao mesmo tempo o secretário municipal do EPLA, porque depois isso vai criar um outro conflito, porque o autarca não precisa prestar contas ao governador, não é? Mas se ele essa questão da tutela também mereceu muita discussão. Sim, da tutela. Sim, se ser a mesma pessoa, o secretário municipal do partido, haverá esse choque, porque indiretamente ele passa a ser subordinado do governador. Há aqui certos elementos muito importantes que não estão a ser tidos em conta e que penso precisamos pressionar para que os próprios partidos também sejam claros em relação a essa matéria, para não trazer outros problemas e outros grandes barreiras na concretização desse processo que a todos nós precisamos. Muito bem. Terminei convosco, caro Alcides Chivango e também Guilherme Neves. Vamos deixar a última palavra à senhora deputada em relação a este nosso tema.
Bom, estamos mesmo no final. Sim, estamos no final. Pois, Vamos ter ainda o pacote fechado? Eu já questionei isso no início, mas não. Para nós seria desejável, por exemplo, que a próxima plenária na generalidade tivesse. Agora essa já foi agendada, os pontos já foram aprovados pelas reuniões de líderes parlamentares, mas para nós é de todo interessante que a lei sobre a implementação das autarquias surja na próxima agenda, porque é preciso fechar esse pacote. Temos sim dificuldades agora com a Covid-19, mas é preciso criarmos alternativas de podermos conviver com isso e continuarmos a agenda nacional. Também o desafio, de facto, é da sociedade. É preciso, como dizem os meus colegas aqui do painel, é preciso que a sociedade, os cidadãos, não deixem isso nas mãos de todos os partidos políticos, porque o autarca, se calhar, é um dos cidadãos que já está lá, muito conhecido, que participa na sua comunidade, está preocupado com a falta de luz, de energia, com as vias de comunicação, porque o autarca tem que ser alguém que conheça a sua comunidade, pelo que toda a sociedade, os cidadãos, as organizações da sociedade civil têm uma cota à parte de poder participar deste processo, enquanto os partidos políticos, sim, devem organizar-se. Eu assumo, sim, que nós, por isso, pressionarmos, estamos, e a nossa modalidade também, é preciso que as elites dos municípios, dos 164 municípios, entrem para este processo, as mulheres, sobretudo, também. É um desafio de podermos mostrar que podemos, sim, senhora, fazer a nossa parte na autarquia, na governação, nas assembleias autárquicas, porque o desenvolvimento das comunidades, a participação, o direito de participar na vida da comunidade, eu penso que isso não deve ser adiado, porque é plasmado na Constituição e de resto, pensamos que o Guilherme diz algo muito importante: o Presidente da República tem uma responsabilidade acrescida e até a oportunidade de fazer história e desligar-se um bocadinho dos vícios do partido único, dos vícios de um socialismo que também não é bem socialismo, e podermos devolver o poder às comunidades e implantarmos as autarquias em todos os municípios, com Muito certeza. Bem. Muito obrigado. Guilherme Neves, até a próxima. Alcides Chivango, até a próxima. Obrigado. Muito e estaremos obrigado juntos. E até a próxima. Até a próxima. Senhora deputada, muito obrigado uma vez mais por ter cá estado. Muito obrigada Esperamos que nos ouviram. Sim, esperamos que voltemos a estar juntos, eventualmente para dizer quem são os nomes do vosso partido que vão concorrer para as autarquias. Com certeza. Muito bem. Tá, obrigada. Colocamos assim ponto final a mais uma edição do programa Desafiando o Silêncio, referente a 16 de julho de 2020, programa da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com apoio da ajuda da Igreja Norueguesa. Hoje nós abordamos o tema As Autarquias em Angola, Avanços e Desafios. Tivemos como convidados a deputada Navita Ngolo, o jurista Guilherme Neves, da Associação Mãos Livres, e Alcides Chivango, psicopedagogo e nosso convidado residente. Desta forma, despedem-se Josina de Carvalho, que coordenou este espaço, Edson Fortes e Jane Lopes na reportagem, técnica de Wanda de Carvalho e Ciona Júnior, apresentação de José de Belém. Nós regressamos na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas. Estamos juntos. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero.